Olá, caro aluno! Iniciamos mais uma videoaula e hoje falaremos sobre a dor aguda. E para ilustrar essa aula, traremos o seguinte caso clínico. MA é uma universitária de 22 anos, ela foi à UBS do bairro com a cefaleia bilateral do tipo peso, de intensidade 5/10 na escala numérica verbal da dor, que teve início há 4 horas, não sendo alterada por movimento ou atividade física, nem irradiada a outras partes do corpo. Vejam que na história nós temos várias informações que caracterizam a dor. Primeiro, que é uma cefaleia bilateral, ou seja, dos dois lados da cabeça, que é do tipo peso, que tem uma determinada intensidade, que ela teve início há 4 horas, que não é alterada nem por movimento, nem por atividade física, e ela não é irradiada para outras partes do corpo. Nessa videoaula nós discutiremos as características de uma dor. A sintomatologia da paciente era a seguinte: durante as crises, ela apresentava anorexia, ou seja, apresentava aquela ausência da vontade de se alimentar. Também apresentava fonofobia, ou seja, medo de barulhos muito intensos. Mas ela negava náuseas, vômitos e fotofobia, que são sintomas característicos da enxaqueca. A cefaleia apresentava um predomínio noturno e o começo da crise ela coincidiu com o início do semestre acadêmico, que ocorreu há um mês, tendo ocorrido durante esses 30 dias várias vezes, aproximadamente 10 vezes durante esses 30 dias que os sintomas iniciaram. A terapêutica usada pela paciente nesse período foram vários chás que foram recomendados por colegas de turma, mas que não apresentaram nenhuma melhora dos sintomas. Na investigação da causa, ela negou sintomas respiratórios, gastrointestinais, urinários e ginecológicos. Também foi investigado se existia alguma relação dessa dor com o ciclo menstrual. Sua última menstruação ocorreu há 2 semanas e ela apresentava uma asma intermitente sem uso regular de broncodilatador. As demais informações da história clínica da paciente não apresentaram nenhuma relevância. O exame físico, incluindo os sinais vitais, o exame neurológico, eles apresentaram-se normais e a paciente alertou que ela era alérgica a ácido acetilsalicílico, o AS. Esse caso clínico ele foi retirado do livro Farmacologia Clínica, da Rosane Gomes e da Eraci Torres, o capítulo 4, que fala da farmacologia da dor aguda, leve e moderada. Então nós temos aqui um caso clínico típico de dor aguda, um caso clínico de cefaleia tensional. Então vamos ver as principais características da dor aguda. E para esse caso clínico nós formulamos algumas questões. Vamos ver aqui na tela. A primeira pergunta é: o que significa esse valor 5/10 na intensidade da escala da dor? Então, nós vimos que a paciente relatou que ela apresentava uma dor de intensidade 5 no limite de 10 de intensidade da dor. Então, vamos entender o que significa isso. Que dados são importantes para avaliar a dor? Nós vimos várias informações durante o caso clínico. O que é importante para que nós possamos avaliar as características da dor? De acordo com os dados do caso clínico, qual tratamento deve ser recomendado? E fisiopatologicamente, como podemos classificar a dor dessa paciente? Então, essas e outras perguntas nós veremos nessa videoaula após a nossa vinheta. Então, como é que nós podemos avaliar a dor? Nós podemos avaliar a dor utilizando 6 parâmetros. Essa é a avaliação básica. E com essa avaliação nós já respondemos a segunda pergunta feita no caso clínico. O primeiro parâmetro é a localização. Onde se localiza a dor? E a localização ela pode sugerir quais sistemas estão envolvidos.
Se é uma dor torácica, podemos suspeitar, por exemplo, de problemas cardíacos. Se a dor já é abdominal, podemos suspeitar de algum problema gástrico. Se a dor é nas costas, podemos suspeitar de problemas renais. Ou se a dor nas articulações, podemos suspeitar de problemas ortopédicos. Então, a localização ela é extremamente importante para determinarmos ou pelo menos para suspeitarmos de quais sistemas estão envolvidos. O segundo parâmetro é a intensidade. A intensidade ela pode sugerir a gravidade da doença. Se é uma dor muito leve, pode ser que a lesão não seja tão grave. Mas se a dor é muito intensa, essa intensidade ela pode sugerir que existe uma lesão muito mais grave nesse quadro. Também outro parâmetro é a qualidade, ou seja, o tipo da dor. O tipo da dor ela permite inferir potenciais mecanismos fisiopatológicos. Nós veremos nessa aula ainda os tipos de dor, se a dor ela é nociceptiva, se a dor é inflamatória, se a dor é neuropática. Dependendo do tipo da dor, nós vimos que nesse caso aí, a paciente relata uma dor em peso, como se a cabeça estivesse pesada. Será que a dor em peso tem relação com o tipo de dor específico? Também outro parâmetro é o tempo de início. O tempo de início ela permite avaliar as características clínicas e fisiopatológicas da dor. Será que a dor é uma dor aguda? Será que a dor é uma dor crônica? Quais são os mecanismos fisiopatológicos relacionados a uma dor aguda ou relacionados a uma dor crônica? Essa dor ela é irradiada ou ela é localizada? Então, ela permite, a irradiação ela vai permitir definir as características fisiopatológicas da dor. Vai permitir dizer se existe uma lesão numa posição, mas que os filetes nervosos podem estar direcionando a dor para outras localizações. E também um outro parâmetro importante para a avaliação da dor é se existem situações que aumentam ou que aliviam a dor. Vai permitir definir a causalidade. Então, nesse slide aqui, nós podemos ver o seguinte. Em termos de localização, a paciente a queixa principal da paciente é cefaleia. Essa cefaleia ela pode ser primária. Quando ela é primária, significa que existe algum problema, a causa é o sistema nervoso central. Mas ela pode ser uma cefaleia secundária, ou seja, ela pode ser um processo relacionado a uma doença de base. Pode ser, por exemplo, uma cefaleia secundária a um processo otorrinolaringológico. Pode ser uma dor de ouvido, infecção de ouvido. Pode ser uma infecção de garganta, pode ser uma sinusite que evolui para uma cefaleia. Pode ser um problema odontológico, um dente inflamado, um dente infeccionado. Pode ser problemas cervicais, ou seja, a medula cervical, ou seja, a coluna cervical pode estar com algum problema e isso está relacionado com a cefaleia da paciente. Pode ser um processo infeccioso, uma meningite ou algum outro processo infeccioso em alguma outra região e pode ser também problemas metabólicos. Uma hiperglicemia pode estar gerando essa cefaleia. Com relação à intensidade, a intensidade realmente é um processo complexo que há necessidade de se formular ou de construir esse conceito de intensidade com o paciente. Afinal de contas, o paciente ele vai avaliar, ele vai precisar ter clareza quanto aos sintomas que ele está tendo e a experiência subjetiva da dor. Ou seja, ele vai precisar comparar a dor que ele está tendo com a maior ou a pior dor que ele já sentiu e colocar isso na escala. Então, a intensidade é um processo que precisa ser construído com o paciente. O outro parâmetro é a qualidade. Essa dor é do tipo dor nociceptiva e a gente vai entender o que significa uma dor nociceptiva. É uma dor inflamatória? É uma dor neuropática ou é uma dor funcional? O que significam esses termos? Veremos nessa videoaula também. O tempo de início da dor também entra na avaliação da dor. Ou seja, uma dor que é inferior, o tempo de início é inferior a 30 dias, ela é considerada um quadro agudo de dor. Acima de 30 dias é um quadro crônico. O quadro crônico de dor tem quais
mecanismos fisiopatológicos relacionados. O quadro agudo de dor tem quais mecanismos fisiopatológicos relacionados? Essa dor irradiada, a dor ela pode estar relacionada ao local da lesão, ou seja, o local lesionado, ou ela pode ser referida, ou seja, ela pode ser irradiada. A dor referida ela ocorre devido a convergências de fibras aferentes de diversos tecidos até a medula espinhal. Por isso que o paciente diz: eu estou sentindo a dor em um local diferente da lesão. E as situações que aumentam o aliviador também são importantes, até para se definir qual a causa da dor. A dor acontece após a ingestão de algum alimento específico? A dor acontece após se perceber alguns odores, ou ter uma luz intensa, ou calor intenso, ou após uma febre, após acordar. Qual seria a causa? Ela alivia quando? Quando se alimenta? Quando o paciente dorme? Então, quais são as causas ou quais são as condições em que a dor ela piora ou quais são as condições em que a dor ela melhora? Você está gostando dessa videoaula? Você acha que essa videoaula ela está trazendo algum conteúdo que está mudando a sua vida? Você acha que essa videoaula ela pode ser importante para outras pessoas? Então não deixem de assinar o canal, ativem também as notificações, afinal de contas o YouTube só consegue avisar vocês que um novo vídeo foi colocado no canal depois que vocês clicarem no sininho. E se essa videoaula ela está sendo importante para você, se você acha que esse conteúdo também pode ser útil para outras pessoas, compartilhem esse vídeo. Aqui nós podemos ver na tela um questionário que vai estabelecer qual é o tipo de dor do paciente. Várias perguntas são feitas, cada uma dessas perguntas tem um score e a somatória desses scores é quem vão determinar, quem vão definir qual é o tipo de dor. É feita a seguinte pergunta. Pergunta 1. A sua dor se parece com a sensação estranha e desagradável na pele? Palavras como agulhadas, como choques elétricos e formigamento são as que melhor descrevem essas sensações? Então, essa pergunta é feita para que o paciente possa refletir sobre o tipo de dor, se essa dor é do tipo neuropática, por exemplo. Então, as perguntas são: não, minha dor não se parece com isso, aí o paciente tem um score de 0 se ele responder isso. E sim, eu tenho esse tipo de sensação com frequência, o paciente recebe um score de 5 para essa pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: a sua dor faz com que a cor da pele dolorida mude de cor? Palavras como manchadas, ou avermelhadas, ou rosadas descrevem a aparência da sua pele? As respostas são: não, minha dor não afeta a cor da minha pele. E sim, eu percebi que a dor faz com que minha pele mude de cor. Para o não, 0 ponto. Para o sim, 5 pontos. Essa pergunta permite definir se a dor é do tipo inflamatória, por exemplo, já que essas características são típicas de um processo inflamatório. Terceira pergunta é: a sua dor faz com que a pele afetada fique sensível ao toque, a ocorrência de sensações desagradáveis ou dolorosas ao toque leve, ou mesmo ao toque da roupa ao vestir-se, descrevem essa sensibilidade? Se o paciente responder não, minha dor não faz com que minha pele fique mais sensível, recebe 0 ponto. Sim, minha pele é mais sensível ao toque nessa área, 3 pontos. Essa pergunta permite definir se a dor é uma dor do tipo neuropática. Então, na dor neuropática, é comum observar a sensibilidade da pele. A quarta pergunta desse questionário é: a sua dor inicia de repente ou em crises sem nenhuma razão aparente quando você está parado, sem fazer nenhum movimento? Palavras como choque elétrico, dor em pontadas ou dor explosiva descrevem essas sensações? Não, minha dor não se comporta dessa forma, o score de 0 ponto, e sim, eu tenho essas sensações com muita frequência, o score de 2. Isso também permite definir a forma insidiosa da dor aguda em relação à dor crônica. E a quinta pergunta é: a sua dor
faz com que a temperatura da sua pele na área dolorida mude, palavras como calor e queimação descrevem essa sensação? Não, eu não tenho esse tipo de sensação, 0 ponto. E sim, eu tenho essa sensação mais com frequência, 1 ponto. Também permite diferenciar uma dor neuropática de uma dor inflamatória. O próximo passo do questionário é examinar a sensibilidade da dor, ou seja, se o paciente apresenta uma sensibilidade aumentada ou não à dor. Se ele não apresentar uma sensibilidade anormal, ou seja, não, sensação anormal em ambas as áreas, e nesse teste é feita uma comparação entre a área lesionada e a área normal, se existe diferença de sensibilidade nessas duas áreas. Se o paciente não apresentar diferenças, 0 ponto. E se o paciente apresentar diferenças entre a área dolorida e a área não acometida, ele recebe 5 pontos. E a terceira etapa do questionário é a alteração do limiar por estímulo de agulha. Então, é colocado uma agulha 23, conectada a uma seringa de 2 ml, para saber se o peso dessa agulha ela produz diferença de sensibilidade entre a área afetada e a área não afetada pela dor. Se o paciente apresentar sensação igual em ambas as áreas, 0 ponto. Se o paciente apresentar um limiar por estímulo de agulha alterado no lado dolorido, vai ser acrescentado ao score dele 3 pontos. E como é que é feita a interpretação? Aqui, score. Some os valores entre parênteses nos achados descritivos e de exame de sensibilidade para obter um score global. Score global máximo é 24 pontos. Se o score for menor que 12, mecanismos neuropáticos são improváveis de estarem contribuindo para a dor do paciente. Se o score for igual ou maior que 12, mecanismos neuropáticos provavelmente estão contribuindo para a dor do paciente. Então, a partir desse questionário, é possível inferir se a dor é do tipo inflamatória, neuropática ou nociceptiva. Além disso, nós podemos observar aqui embaixo também que o paciente ele pode informar a intensidade da dor. É feita a seguinte pergunta: considerando a pior dor que o senhor já sentiu, sendo 10, nessa escala, onde fica a dor que atualmente você está sentindo? É considerado dor leve, se for entre 0 e 2, é considerado uma dor moderada entre 3 e 7, e é considerado uma dor intensa entre 8 e 10. E essa intensidade é colocada aqui também no questionário. Então, aqui nós podemos responder a pergunta número 1. O que é que significa uma dor de intensidade 5 na escala visual analógica? Significa que essa dor é uma dor moderada, de acordo com a resposta do paciente. E como podemos classificar a dor? Essa é a resposta da pergunta número 4, a classificação da dor. Podemos utilizar 2 critérios. Um critério que é o critério fisiopatológico, e de acordo com o critério fisiopatológico, a dor ela pode ser nociceptiva, quando ela é causada por uma lesão tecidual existente, ou seja, o estímulo ele tem origem nos receptores periféricos, aqueles que foram lesionados, e segue para a medula espinhal, tronco encefálico, tálamo e depois o córtex sensitivo, onde tomamos consciência da dor. A dor ela pode ser inflamatória, ou seja, ela pode ser resultado do processo inflamatório. Então, nesse caso, o limiar da dor ele é reduzido, ou seja, aquela região ele fica extremamente dolorida, aumentando a sensibilidade nas áreas afetadas a estímulos que normalmente não causariam dor, como, por exemplo, o toque leve, o tato, como nós vimos na avaliação anterior. A dor ela pode ser neuropática, causada por uma lesão do nervo, ou seja, o nervo ele foi lesionado. A principal característica da dor neuropática é a dor em queimação ou enferroada. E a dor ela pode ser funcional, quando ela é causada pelo funcionamento anormal do sistema nervoso anatomicamente íntegro. Ou seja, não existe nenhuma lesão,
nem periférica, nem do sistema nervoso central, mas o paciente percebe, o paciente tem dor. E essa dor ela é causada pelo funcionamento anormal do sistema nervoso central. Os principais distúrbios envolvidos com a dor funcional é a fibromialgia, é a síndrome do intestino irritável e também a cefaleia tensional, que foi o caso clínico que nós avaliamos até agora nessa videoaula. De acordo com o critério temporal, a dor ela pode ser aguda e ela pode ser crônica. A dor aguda ela tem um caráter fisiológico, ou seja, o objetivo dela é, a partir de uma lesão corporal deflagrada, ela alertar que há necessidade de uma defesa. Essas são as características da dor aguda. É uma dor de curta duração, menos de 30 dias, provocada por estímulos nociceptivos, ou seja, por uma lesão tecidual ou por um processo inflamatório. Apresenta uma relação causa-efeito bem determinada. Eu sei que a dor foi causada porque houve uma queda, porque houve uma fratura, porque houve uma perfuração. A causa ela é bem definida. E ela está associada a respostas neurovegetativas também. Então, o paciente com dor aguda normalmente tem aumento da pressão, também tem taquipneia, tem taquicardia, tem agitação psicomotora e ansiedade. Então, o paciente que apresenta dor normalmente tem alterado todos esses parâmetros. Então, se avaliar, por exemplo, a pressão de um paciente com dor, a pressão dele vai ser mais elevada e não necessariamente está relacionado com a hipertensão arterial sistêmica. Já a dor crônica, ela tem um caráter patológico. Ela tem relação com alguma doença relacionada à dor. Ela não apresenta relação causa-efeito bem definida. Ela é uma dor insidiosa que vai acontecendo aos pouquinhos. Não tem caráter, não tem função de alerta nem de defesa. Ela é gradativamente incapacitante. A dor crônica é uma dor que é superior a 30 dias. Também altera os mecanismos centrais de nocicepção, é de longa duração, com mais de 30 dias de duração. Ela permanece mesmo na ausência de lesão real e ela produz alterações persistentes no comportamento psicomotor, ou seja, ela é capaz de produzir alterações emocionais, psíquicas e físicas. Então, além da lesão propriamente dita, além da incapacidade que ela pode gerar, ela pode também produzir problemas psicológicos e psiquiátricos, como a depressão, por exemplo. Então, essas foram as referências usadas nessa videoaula. Princípios de farmacologia de Goleman, as bases fisiopatológicas da farmacologia. Também farmacologia clínica da Rosane Gomes. Farmacologia ilustrada e o farmacologia clínica do Dani Fuchs. Para todos aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, nós podemos ver algumas delas aqui. Lá podemos trocar uma ideia, podemos ampliar a discussão que iniciamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.